Capítulo 5. A sua casa é a casa de Deus. Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Lucas 2:49. A casa de meu Pai é uma extensão maior de viver e dar. Você está aqui para levar uma vida plena e feliz, para expressar seus talentos no mais alto nível possível. Em outras palavras, está aqui para levar a vida abundante, repleta de alegria e beleza. Deve aumentar e multiplicar os seus poderes, afirmando constantemente pela manhã, ao meio-dia e à noite: estou irradiando mais e mais do amor, luz, verdade e beleza de Deus a cada momento do dia. Ao transformar tal afirmação num hábito, ficará surpreso com as maravilhas que irão ocorrer em sua vida. O mundo inteiro será abençoado, porque você passou a caminhar desse jeito, irradiando o calor do amor de Deus. Deixe de impor sua opinião aos outros. Uma jovem estava tentando converter todas as pessoas de sua família ao estudo da ciência da mente. Elas ficaram ressentidas e rejeitaram todas as suas declarações, até mesmo recusaram-se a ler a literatura que lhes era oferecida. Esse é o caminho errado. Deixe os outros em paz. Não tente coagi-los mentalmente e adotar sua maneira de pensar. Deixe de considerar todas as diferenças entre as crenças religiosas. Em vez disso, pense na unidade fundamental de todas as religiões. A religião de um homem é o seu relacionamento com Deus. Se ele está feliz e satisfeito, se encontra conforto em suas crenças, não tente lhe impor a sua opinião. Jovem luterana curada por ministra da Igreja Unitarista. Conversando com uma ministra unitarista, ela me contou a história de uma jovem luterana que estava no hospital, gravemente enferma, e pediu-lhe que fosse rezar junto. A ministra unitarista atendeu ao pedido e disse à jovem: junte as suas mãos com as minhas e rezaremos para que Jesus a cure. A jovem ficou completamente curada. Pode-se chamar a isso de fé cega. Foi a convicção subconsciente da jovem luterana que acarretou a cura. Existe um único poder curativo e está à disposição de todas as pessoas. Esse poder curativo está no subconsciente de todas as pessoas vivas. Os resultados acontecem de acordo com a convicção da pessoa que está rezando. Muitas pessoas acreditam que a cura será proporcionada por um Jesus pessoal ou por um Buda individual. Acabam obtendo resultados de suas convicções. Quer o objeto da fé seja falso ou verdadeiro, você obterá resultados de qualquer maneira, por causa da sinceridade da crença e não por causa da coisa em que acreditava. Há muitas pessoas que creem no uso de amuletos, talismãs e relíquias sagradas para alcançarem curas milagrosas. Também obtêm resultados. O caminho certo. Se uma pessoa está doente, jamais lhe diga: teve os pensamentos errados, sua crença religiosa é completamente errada. Com isso, só estará contribuindo para agravar ainda mais o estado da pessoa. Se a pessoa está disposta a escutar, ensine-lhe tudo o que sabe sobre as maravilhas dos poderes curadores dentro de cada um e como usar a mente construtivamente. Não tire de ninguém a sua crença ou convicções religiosas, a menos que possa dar algo melhor, que a pessoa tenha condições de usar para se tornar melhor, mais nobre e mais digna. Olhando por trás dos símbolos.
por trás de todas as religiões do mundo, vamos encontrar a verdade oculta. O fato é que a verdade tem de ser encoberta por uma densa camada de rituais, cerimônias, símbolos, liturgias e interpretações diversas. Mas só há uma única verdade, e Deus é verdade, que é a mesma ontem, hoje e sempre. Infelizmente, as verdades eternas e os princípios da vida estão perdidos em dogmas. Elas também proporcionam respostas. As preces das pessoas também são atendidas nas igrejas ortodoxas. É muito melhor, no entanto, conhecer as leis da mente e aprender a usar a prece científica. Seria cruel tirar todas as crenças do homem e não lhe dar nada em troca. O homem aceitará esse novo ensinamento sobre o qual estou escrevendo quando estiver preparado, mas não pode ser coagido a recebê-lo. Ela temia a magia negra, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Números 23, 23. Uma jovem que trabalhava num escritório foi informada de que uma colega estava recorrendo à magia negra contra ela. E expliquei-lhe que aquilo que as pessoas chamam de magia negra não passam de uma invenção da lei de Deus, que é sempre o bem. Se eu desejo o mal a outra pessoa, devo estar num estado extremamente negativo. Assim sendo, acarretarei o mal a mim mesmo e serei atormentado, pois meu ânimo é criativo. A única maneira pela qual o meu pensamento negativo pode afetar outra pessoa é esta: aceitar totalmente e estupidamente a minha sugestão, concedendo-me assim o poder de atingi-la. Neste caso, a outra pessoa irá se tornar a vítima. Mas se a outra pessoa achar graça de mim e do meu suposto poder, então todos os pensamentos negativos serão como um bumerangue a se voltar contra mim. Ou seja, meu ânimo será autodestrutivo. O feiticeiro da Austrália e ou das selvas da África sempre envia à vítima avisada a mensagem de que sua imagem está sendo queimada. A vítima é dominada pelo pânico e acaba sendo morta pelo medo que ela própria engendrou. O homem consuma a magia negra ao acreditar nela. Embora a outra pessoa esteja trabalhando negativamente contra você, irradiando imprecações e execrações e visualizando o morto, na verdade é incapaz de fazê-lo, porque não deseja a morte para si mesma. Aconselhei um homem, por exemplo, a deixar de desejar a morte da mulher. Os dois se odiavam. Ele rejeitou o conselho e morreu pouco depois. A mulher, no entanto, continua viva e muito bem. Não se esqueça de uma coisa: se está seguindo pela vida na consciência do amor de Deus, as vibrações baixas ou negativas da mente de massa não podem afetá-lo. Todos estamos suscetíveis a vibrações negativas, isto é, os medos e ansiedades da mente coletiva. Se você está defendido, não poderão prejudicá-lo. Desvencilha-se de tudo. Torna-se impermeável. Não se pode atrair o que é diferente de nós. Só se atrai para a nossa experiência o que é compatível com nosso ânimo e estado de consciência. Caminhe com Deus em todos os momentos, compreendendo que Deus é soberano, supremo, seu governante, guia e conselheiro, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10, 19. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, 25. Tu és o meu esconderijo.
Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegria, cantos de livramento. Salmos 23, 7. Pois contra Jacó, um homem consciente do único poder, Deus, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Um homem governado por Deus que reconhece a soberania do Espírito. Números 23, 23. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmos 91, 9, 10. A porta para a verdadeira expressão. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. João 10, 1, 2. Eu sou a porta. Isso significa que a sua própria consciência é a porta para toda a expressão. Em outras palavras, você deve ter o equivalente mental fixado no subconsciente a fim de manifestar o que deseja e o que quer alcançar na vida. Quando tenta realizar externamente o que não sentiu como verdadeiro interiormente, irá inevitavelmente fracassar. Por exemplo, quando um homem afirma ser algo diferente do que realmente sente, como o de que é um grande ator, e embora não sinta no coração que isso é verdade, está roubando de si mesmo e é o ladrão mencionado nos versículos acima. Deve afirmar e sentir sinceramente que é um grande ator. Além disso, deve dramatizar o papel. Na medida em que continuar a afirmar e sentir que é um grande ator, o poder do subconsciente irá apoiá-lo, e ele assumirá concretamente o papel. Os estados da mente concretizados são as ovelhas mencionadas. O sentimento de ser o que você deseja deve sempre preceder o estado concretizado, resultando na manifestação objetiva do que é sentido como verdadeiro subjetivamente. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10, 4, 5. Você é um estranho quando está simplesmente declarando em palavras que é rico e próspero, quando na verdade não o é. As ovelhas, os estados que deseja concretizar, não o seguirão. Você está meramente se gabando e fingindo. As ovelhas não ouvirão tua voz, porque não é a verdadeira voz. Deve chegar a uma decisão definida de que Deus é a única fonte verdadeira de seu suprimento, que as riquezas de Deus estão circulando em sua vida e que há sempre um excedente divino. E escreva tais verdades com a mente consciente no subconsciente. Pode fazê-lo através da repetição, fé nas leis da mente e uma expectativa alegre, sabendo que tudo o que transmite ou grava no subconsciente irá se consumar. Deve sentir a verdade do que afirma. O subconsciente aceita a sua convicção. O que realmente acredita na mente consciente será aceito pelo subconsciente. Meros verbalismos não são suficientes. Muitas pessoas afirmam prosperidade, sucesso e riqueza, mas a convicção subconsciente é na verdade de carência, limitação e fracasso. O consciente e o subconsciente devem sincronizar e concordar. Quando os dois estão de acordo, a prece é atendida. Pense bem e descobrirá que não é difícil compreender que Deus é a única fonte de saúde, riqueza, paz e inspiração de todas as coisas.
há apenas uma única fonte. Tudo aquilo que você vê sair da mente do homem ou da mente do infinito. A riqueza é um estado da mente. A pobreza é um estado da mente. Tudo o que lhe acontece é uma decorrência do que acredita. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. João 10, 8. Certa ocasião, ouvi um clérigo dizer a um auditório que esse versículo significa que todas as religiões anteriores do cristianismo eram falsas. Evidentemente, é uma tremenda estupidez e absurdo, pois Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. Há um velho aforismo hindu que diz: quando você lhe dá nome, não pode encontrá-lo, e quando o encontra, não lhe pode dar nome. Como se pode rotular amor, paz, alegria, felicidade, inspiração, orientação, boa vontade, compaixão, misericórdia, bondade, iluminação ou riso? Qualquer homem que caminha sobre a terra pode entrar em contato com a presença de Deus e receber uma resposta. A presença de Deus atenderá à prece de qualquer homem, independente de suas convicções religiosas. Deus também atende à prece do ateu que diz que não existe Deus. O homem que acredita na bondade de Deus na terra dos vivos e que vive na alegre expectativa do melhor na vida é o homem que possui a verdadeira fé. O homem que duvida do amor, alegria e maravilhas do infinito, que não crê na resposta do infinito a seu próprio pensamento, é o verdadeiro ateu. Explicação de João 10, 8. Não deixe que coisa alguma interfira com a sua convicção no poder do Todo-Poderoso operando por você. Se acredita, por exemplo, que condições exteriores como pessoas, circunstâncias ou acontecimentos correntes atrapalham suas possibilidades de realizar o que deseja, está profundamente equivocado e vivendo como um ladrão e salteador, porque está roubando a si mesmo da alegria da prece atendida. Está dizendo que condições e pessoas são maiores que Deus, o que é absurdo. Em outras palavras, está transformando as outras pessoas em deuses e sendo assim injusto com você próprio. Não há nada que se oponha à onipotência. Não há nada que possa reduzi-la ou desvirtuá-la. É todo-poderosa e não existe qualquer outro poder. A encruzilhada da vida. Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, no qual ninguém ainda montou. Desprendei-o e trazei-o. Marcos 11, 2. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Marcos 11, 4. Levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e nele Jesus montou. Marcos 11, 7. Todos nós estamos na encruzilhada todos os dias. O jumentinho na encruzilhada é o seu ânimo, o seu estado mental e emocional, antes de entrar na profundeza de si mesmo. O jumentinho representa o estado indisciplinado. Vamos supor que você tenha o desejo de cantar e possui uma voz maravilhosa, mas não consegue exibi-la nos palcos ou no rádio. Deve então disciplinar-se e afirmar com convicção: Deus me deu esta voz e abre o canal perfeito para mim, cantando as suas cadências maravilhosas através de mim. Imagine que está diante do microfone ou no palco, cantando maravilhosamente, gloriosamente,
perante uma plateia imaginária. Sinta a emoção e a alegria. Passe esse filme imaginário em sua mente frequentemente. Na medida em que persistir, está disciplinando o jumentinho, o desejo indisciplinado anterior, e a imagem mental, através de constantes exercícios da mente, será absorvida pelo subconsciente e irá se concretizar nos termos da ordem divina. A encruzilhada também indica a nossa capacidade de escolher, dividir e optar. Verifique o que leva para o fundo de si mesmo todas as noites. Ao dormir, o consciente e o subconsciente se encontram criativamente. O último conceito, que tem ainda desperto, fica registrado no subconsciente. Em outras palavras, o ânimo consciente anterior ao sono passa para o subconsciente, que o concretiza, quer seja bom ou ruim. Suas reações às impressões de hoje moldam o amanhã. Tome cuidado com as suas reações, pois constituem os ânimos que, se levados para a mente mais profunda, irão se concretizar. Você pode controlar suas reações. Eles levaram o jumentinho a Jesus. Um dos significados de Jesus na Bíblia é razão iluminada. Também significa eu sou. Os nomes Jesus e Josué no Antigo Testamento são idênticos. Ambos significam Deus é o Salvador ou solução para todos os problemas. E como Deus habita em cada um de nós, você é o seu próprio Salvador. As palavras Jesus também significa o seu desejo, cuja realização irá salvá-lo de qualquer situação difícil. Você leva o seu desejo ao eu sou, que é a consciência interior. Ao sentir a realidade do desejo e regozijar-se por saber que o poder supremo está agindo por sua conta, sustentando esse ânimo, o significado de nele Jesus montou, você cavalga o ânimo. Isso significa que permanece fiel ao desejo até alcançar Jerusalém, que é a cidade da paz ou a impregnação do subconsciente. Depois da impregnação do subconsciente, o desejo, como uma semente, se dissolve e você experimenta a manifestação do seu ideal. Esse é o significado de "E Jesus entrou em Jerusalém". E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira, que amaldiçoaste, secou. Marcos 11, 20, 21. Uma completa rejeição da carência, uma recusa em aceitar a limitação ou a aceitação do fracasso, faz com que define e segue a ideia de carência. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Marcos 11, 14. Isso significa que não haverá aceitação de dúvida daqui por diante e nenhuma admissão de carência. A figueira na Bíblia é um símbolo de carência, sofrimento e limitação. Movimento perpétuo. Os homens falam de movimento perpétuo. É algo que nunca pode ser obtido mecanicamente. O único movimento perpétuo é a consciência, a percepção, o eu sou. Isso é autoexistência e é algo eterno. Não precisa de nenhuma outra força. É a velocidade ou vibração inicial. Assim sendo, todas as outras vibrações são vibrações menores da unidade. São modificações da única presença e do único poder. Se você fixa algo em sua mente agora, por exemplo, fica preso a seu movimento e a coisa é gravada no subconsciente, sendo concretizada. Duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Assim, o estado antigo desaparece. Uma mulher, por exemplo, tentou vender seu prédio de apartamentos
por várias semanas. Uma noite, ela ficou com a mente serena e, na imaginação, levou um comprador em perspectiva a conhecer o prédio, mostrando-lhe os livros em que figuravam os lucros e todas as instalações, e ouviu dizer: "O negócio está fechado." Ficou ouvindo essa declaração sucessivas vezes, enquanto adormecia. Pela manhã, sentia-se em paz. O movimento de sua mente em relação à venda cessara. Conseguira alcançar uma concretização subjetiva de seu desejo e estava em paz. Não tinha mais qualquer desejo pelo qual rezar. Naquele mesmo dia, um homem foi procurá-la. Examinou o prédio e fechou o negócio. O preço era certo, o comprador era certo e o tempo era certo. O poder da fé cega. Numa das minhas viagens à Europa, conheci um parente distante que me contou uma experiência muito interessante que lhe acontecera. O pai dele estava morrendo de câncer e viera da Austrália para visitá-lo. Ao se encontrar com o pai, disse-lhe imediatamente: "Papai trouxe-lhe algo maravilhoso, um pedaço da verdadeira cruz. Tem curado muitas pessoas. Não posso retê-lo. Tenho que devolver ao bispo que me emprestou, em troca de uma quantia considerável a fim de curá-lo." E encostou no pai aquele pedaço de madeira da suposta cruz verdadeira. Naquela noite, o pai dormiu com um pedaço de madeira sobre o peito. Teve uma cura completa. É claro que toda a história havia sido inventada pelo filho. O fragmento de madeira fora apanhado ao acaso em Sydney, Austrália. Para causar efeito, guardara-o numa caixa de prata. Imaginara a história que ateara a imaginação do pai, um homem profundamente religioso. Assim o pai ficou crendo que era mesmo um fragmento da verdadeira cruz. Era nada menos que a fé cega. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. Mateus 8:13. O pai teve uma cura instantânea que foi decorrência da completa aceitação do poder mágico do contato do que acreditava ser um fragmento da verdadeira cruz. Paracelso disse: "Não importa que o objeto de sua fé seja verdadeiro ou falso, obterá os mesmos resultados. Não tente destruir as convicções dos outros nem incutir-lhes uma nova filosofia. Os outros podem não estar prontos para isso. As convicções que acalentam constituem a sua muleta. Se tirar a muleta, inevitavelmente cairão. Eleve-os em sua mente e coração e saiba que a luz curativa de Deus flui através deles em amor transcendental e que o Espírito da Verdade leva todos a se encontrarem." Seu objetivo na vida. Se você tem uma arma e está engatilhada, pronta para atirar, pode mirá-la na direção que escolher. Muda de direção ou de alvo à vontade, mas perde todo e qualquer controle no momento em que puxa o gatilho. Não pode mais controlar a direção ou o efeito. Da mesma forma, quando está concentrado num ânimo de carência ou fracasso, assim dormindo, reproduz e colhe o resultado. A língua inglesa é chamada a língua dos anjos. Um anjo é uma atitude da mente, um mensageiro de Deus. Também significa o ângulo para o qual você aponta. Existem incontáveis anjos ou atitudes da mente. Portanto, seu ânimo é que determina se é um objeto bom ou ruim, um anjo bom ou um anjo ruim. Discipline a atitude da mente e contemple o que é maravilhoso e proveitoso. Sua câmara possui uma lente. Focalize-a corretamente até ver o objeto ou pessoa nitidamente. Depois, tire um instantâneo. Da mesma forma,
seu ângulo ou foco deve estar sintonizado e focalizado com o seu ideal. Você dá nome a todos os animais. A Bíblia diz que Adão deu nomes a todos os animais, estados animados de consciência, emoções, ânimos, sentimentos. Cada homem é Adão. Você dá nome a todos os animais. Quer se sentir feliz? Quer se sentir triste? Quer se sentir irado, deprimido, alegre ou ressentido? Você dá nome a todos os animais. Cada fato natural pode ser encarado como um símbolo de algum fato espiritual. Todas as aparências da natureza correspondem a algum estado da mente. Pode-se dizer, por exemplo, que um homem, num acesso de raiva, é um leão. Um homem esperto e audacioso é uma raposa. Um homem com uma convicção profunda é como uma rocha. Um homem espiritualizado é como uma tocha para os outros. Um cordeiro simboliza inocência. Uma serpente é traiçoeira. As flores expressam beleza. Quando a Bíblia fala em luz e trevas, está se referindo a conhecimento de Deus e ignorância da verdade. Todos nós estamos sujeitos a ânimos incontáveis ao longo do dia. Se você vai dormir com a soma dos ânimos do dia, terá experiências específicas no dia seguinte. A menos que neutralize esses ânimos pela contemplação das verdades de Deus antes de dormir. O inferior está sempre sujeito ao superior. As verdades espirituais possuem as vibrações mais altas. Seus ânimos são produzidos pelas reações aos eventos e experiências e notícias do dia. Se uma pessoa amada lhe conta um desastre terrível e você sente compaixão, torna-se unido a ela e identifica-se com os aspectos mórbidos da situação. Assim sendo, vai expressar carência. Não poderá ajudá-la dessa maneira. O que importa não é o que lhe acontece, mas sim como pensa a respeito. Você pode elevar a pessoa em seus pensamentos pela prática da presença de Deus, ou pode afundar junto nas areias movediças. Enviou-lhes a sua palavra e os curou. Salmos 107, 20.